Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Que bom que você gosta de Provérbios e mais uma vez nos acessou para que pudéssemos estar juntos, uma vez que a igreja não pode ir ao templo, mas nós temos aí essa ótima ferramenta que nos aproxima, né? Então você que gosta de Provérbios, nós vamos dar continuidade. Estamos aqui em Provérbios capítulo 15, começando aqui do versículo 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. O problema é que, na maioria das vezes, o orgulhoso, ele sempre acha que está certo e por isso ele não sente nenhuma necessidade de pedir conselhos. Ele sempre se sente seguro com as decisões que vai tomar. O seu pensamento é suficiente para ele tomar decisão, sem procurar ninguém para se aconselhar. Então, ele diz que na multidão de conselheiros há sucesso, mas é necessário que haja conselhos. E eu sempre tenho uma observação a fazer quanto a essa questão de conselhos. A Bíblia chama Jesus Cristo de conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando você quiser conselhos, primeiro C, vamos dizer assim, que você deve se dirigir para pedir conselhos é bibliar. É vir ver o que a Bíblia diz sobre o assunto, a decisão que você vai tomar. Mas vamos supor que você não tenha tempo de ver isso. Ou vamos supor que você é preguiçoso. Então, você pode procurar um pastor da sua confiança, pode procurar um amigo da sua confiança e pedir dele conselho. Porque tem muita gente dando conselho por aí. Só que misericórdia, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Isso quer dizer que também aqueles que não amam a Deus, eles também têm conselhos. Mas fique de olhos bem abertos e de ouvidos bem atentos, porque você pode se dirigir a um conselheiro inapropriado. Então, busque conselho na hora de tomar as decisões da vida, aquelas mais importantes. Procure conselho. Não se dê por sábio aos seus próprios olhos. Não pense que você sabe de tudo. Pense que o saber nunca ocupa lugar e sempre haverá em sua vida um lugar para uma opinião a mais, para um pensamento a mais. Então fique atento, busque conselhos e você certamente terá sucesso. Se pedir conselho da pessoa certa, peça de Deus, Deus é a pessoa certa. Muito bem, aí nós vamos para o versículo 23. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Por isso que eu sempre recomendo, que certamente essas recomendações já vêm da Bíblia, quando nós vamos dirigir uma palavra para alguém, a gente precisa fazer todas essas observações. Se a hora é essa, se o lugar é esse e se o jeito é esse. Porque tudo isso precisa ser observado na hora de dirigir uma palavra a alguém, porque pode alterar todo o contexto, você pode não atingir o objetivo se você dirigir a palavra na hora errada, no lugar errado e do jeito errado. Eu sempre tenho observado que muitas pessoas até estão falando a verdade e eles até falam, e não é verdade? É verdade, mas é uma verdade que não edifica. E a verdade que não edifica não deve ser dita, porque o apóstolo Paulo recomendou que só saia da vossa boca palavras que edifiquem os outros e ajudem eles a crescerem na fé. Poxa, que instrução maravilhosa essa do apóstolo Paulo. Então, o que você vai dizer? Se não vai edificar, então é melhor ficar calado. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. Então, às vezes, o silêncio pode edificar muito mais do que centenas de palavras. E essa é a recomendação. E o versículo 24, ele diz, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Eu desconheço uma decisão mais sábia que pode subir para o caminho da vida do que aquela decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único meio de salvação eterna. Quando nós aceitamos a morte de Jesus Cristo, aquela que foi completa e gloriosa, ali na cruz do Calvário, no lugar da caveira, como o único meio de salvação eterna, aí sim você tomou a atitude mais sábia, a mais inteligente, a mais top de toda a sua vida. Eu tenho prestado atenção que depois que uma pessoa aceita Jesus como salvação
Salvador, Deus nunca mais chama ele de tolo, nunca mais chama ele de louco, porque ele não se apresenta mais diante de Deus como louco, embora algumas vezes ele haja como um louco, mas não é um louco. Ou seja, a natureza dele não é mais de louco. Agora a natureza dele é de um sábio, porque o Espírito Santo, o sábio Espírito, entrou nele. E a partir daí vai conduzir pelo caminho da vida, vai conduzir pelo caminho eterno. O Espírito que eu vos enviar, esse vos conduzirá em toda a verdade, disse Jesus Cristo. Então você quer ser sábio? Quer começar? Quer dar o pontapé inicial no caminho da sabedoria? Aceita Jesus como seu Salvador. Se nunca fez isso, faça agora. Daqui a pouco estaremos terminando e aí você pode tomar essa decisão diante de Deus, de aceitar a morte de Jesus Cristo como o único meio de salvação eterna. Vamos então para o versículo 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Às vezes o orgulhoso, ele termina confiando naquilo que ele tem e chega até a confiar nos seus bens, na sua mansão, na sua casa. Está bem construída, está bem protegida, mas a Bíblia diz, ali no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos fazer a casa e botar portão e até cerca elétrica, mas não podemos confiar nela. Porque é aí aonde nós temos problema. Mas protege a propriedade da viúva. Ele usa viúva porque nem sempre, a maioria das viúvas não tem tanta coisa assim. Às vezes até os maridos morrem deixando muitas dívidas. E ela não tem nem em que se apoiar. Ela se vê obrigada em se apoiar em Deus, confiar nele, porque ela não tem nada para se apoiar. E uma coisa que era para ser ruim, ficou boa. Porque agora ela não tem nada para se apoiar, só resta o Senhor Deus. E aí, aonde a viúva sai numa boa, é porque ela confia no Senhor. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quando a gente pensa nesse versículo, que o Senhor detesta os pensamentos, na verdade ele começa detestando os pensamentos mesmo. Porque o que sai da boca é do que está cheio os pensamentos. O que sai da boca, disse Jesus, é do que está cheio o coração. Então, se você quer ter palavras boas, que vai agradar a Deus, ele diz que gosta. Se você quer ter palavras boas, palavras amáveis, palavras simpáticas, então você precisa ficar cheio de pensamentos de Deus. Modifique os seus pensamentos e suas palavras serão modificadas. Não tem como você ficar preocupado com suas palavras se você não está ligado aos seus pensamentos. Mude seus pensamentos e suas ações serão mudadas, ok? Maravilha, por isso que eu amo provérbios. Vamos então para o versículo 27. Quem procura ficar rico por meio desonesto, põe a sua família em dificuldade. Ah, que vergonha, né? Às vezes tem pessoas que compra sem qualquer intenção de pagar, aí daí a pouco o cara, né, encosta na porta aí com baú. Não, eu vim pegar a sua TV, eu vim pegar. Aí o filho que tava gostando tanto, né, o menino tava gostando da TV, ele fala, pai, e pra onde é que ele vai levar a nossa TV? Não, é porque um problema, fica mentindo por menino. Na verdade, foi levado porque não pagou. Por isso que ele diz que fica rico por meio desonesto. Na verdade, não era dele. E a maioria das pessoas que fica rico por meio desonesto, na verdade isso não é riqueza. A gente chama para poder ficar fácil do ouvinte entender. Isso é malandragem. E aí ele diz que aqueles que ficam ricos de forma desonesta, por meio desonesto, vai botar a família toda em bronca. E quantas broncas a gente tem visto isso? Quantas pessoas têm botado as suas famílias em bronca? Botado até em risco de morte, porque tomou dinheiro emprestado e não pagou, e aí o agiota veio e disse, olha, eu vou matar todo mundo da casa. Ai, meu Deus. Então, ficar rico por meio desonesto, caia fora. Viva como você pode. Muita gente faz isso. Compra com o que não tem. Compra o que não precisa para pagar com o que não tem. Para mostrar para quem não quer ver. E traz problema para a família. É isso que o provérbio está dizendo. Gostaria de ficar mais tempo com você. Mas olha, tem outros vídeos aí, viu? Que você pode ser edificado, fortalecido na graça e
na força do poder de Deus. Vou orar com você, pedindo a Deus que Ele faça você amar mais ainda as Escrituras Sagradas para ter sucesso na vida. Deus eterno, quero te apresentar aqueles que estão agora do outro lado da tela, absorvendo esta mensagem de provérbio. Quero te pedir que você encha essa pessoa de sabedoria. O mundo nunca teve tanta necessidade de sabedoria como o mundo de hoje. Sempre isso se fez necessário, mas hoje é campeão. O ser humano precisa. Então quero te apresentar as pessoas que estão aí do outro lado da tela, que estão absorvendo essa mensagem. Dê a elas a sabedoria, dê a elas a graça, que elas possam, Senhor, começando com a sabedoria de entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Deus. E a partir daí começa o pontapé inicial de uma vida inteligente, de uma vida sábia, de uma vida abençoada. Abençoe os nossos ouvintes com a tua graça, o teu favor divino, em nome de Jesus. Amém. Quando passar a pandemia, visite-nos. Obrigado.